Juízes capítulo de número 11, versículo de número 1. Eu estudando para ministrar, tema da mensagem de hoje, os quatro erros de Jefité. Juízes capítulo 11, versículo 1, os 4 erros de Jefité. Sempre antes de eu ministrar, André, eu estudo, eu sento, oro e pergunto, Meireles, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja hoje? E Deus falou comigo, Christopher, os 4 erros de Jefité. Juízes capítulo 11, versículo de número 1 diz assim: E era então Jefité, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma... Mas Gileade era o nome do seu pai. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. Pula versículo 29 agora, por favor, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor. Escute isso aqui, vocês nunca mais vão esquecer disso aqui. Escute isso aqui. E Jefité fez preste atenção, hein, ao Senhor, e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Sabe o que ele está dizendo? Ele fez um voto com Deus. O que ele fez, igreja? E ele falou assim, obreiro Cauã: se o Senhor me der vitória contra os amonitas, quando eu voltar em paz com o troféu na mão, o primeiro que sair da minha casa, eu sacrifico ao Senhor. Fecha teus olhos. Deus eterno, Pai amado, fale conosco, Senhor, de uma maneira poderosa, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Ministra, Senhor, aos nossos corações de uma maneira profunda. Precisamos ser tocados pela Tua presença. Precisamos, Senhor Deus, ser tocados pela Tua palavra, que a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. Amigo Espírito Santo, fala conosco, que toca os nossos corações, ensina-nos a andar na sua retidão, a andar na pureza, como diz a Tua palavra: sede santos como eu sou santo. Senhor, ensina-nos, Pai, a andar como o Senhor andou, ensina-nos a enxergar como o Senhor enxerga, a ver como o Senhor vê, a falar como o Senhor fala, ao ponto de que possamos ser confundidos com o Senhor, como Pedro foi confundido, quando olharam para Pedro, disseram: tu é discípulo, porque tu fala igual a ele, tu anda igual a ele, tu se veste igual a ele. Senhor, ensina-nos a ser reflexo do que o Senhor é, a ser parecido com o Senhor, a andarmos como o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, o tema dessa mensagem é os 4 erros de Jefité. E isso vai ensinar muito a você. Se você prestar atenção na palavra, isso vai mudar a tua mente. Porque através da vida de Jefité, Cauã, Jefité ensina que tem como você ser
bem-sucedido lá fora e fracassado dentro da tua casa. Jefité, mesmo sendo um homem cheio de Deus, ele cometeu erros, e erros que podem ser fatal, erros que podem trazer fracasso mesmo no meio de vitória. Jefité foi um homem usado por Deus, cheio de coragem, fé, mas a sua história também mostra que pessoas usadas por Deus podem cometer erros graves. Seus acertos o levaram à vitória, mas seus erros deixaram marca profunda. Não basta vencer batalhas, é preciso vencer a si mesmo. Primeiro erro que Jefité comete, o erro de permitir que as rejeições definissem seu coração. Ele é filho bastardo. O que ele é? O pai dele se relacionou com uma prostituta e nasceu Jefité, que dentro da sua casa foi rejeitado, bispa. A esposa legítima de Jefité a esposa legítima de Gileade, o pai de Jefité, deu filhos para o seu pai. E esses filhos, quando cresceram, quando criaram forma, quando formaram o seu caráter, olharam para Jefité e falaram assim: você não pode mais ficar no meio de... você não pode mais estar conosco, você não pode mais morar na mesma casa. E outra, você não vai herdar o que o nosso pai tem de herança, porque nós somos filho legítimo, filho de um casamento. Você é fruto de uma traição, você é fruto de um erro, você é fruto de um deslize. E Jefité foi expulso. Ele foi o que, igreja? A pior coisa que existe é quando nós deixamos que erros definam o que nós somos. Erros definam. Porque deixa eu falar um negócio para você, irmão. A Bíblia vai nos ensinar que o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O erro não te define, o erro não pode definir você, o erro não vai definir tua fase. Às vezes você está perdendo, mas tu não é um perdedor. Às vezes você está perdendo coisas, mas você não é um perdido. Às vezes está acontecendo coisas na sua vida, mas coisas essas que não definem o que Deus preparou para você. Olha para alguém que está do teu lado com fé e diga assim: os erros não definem o teu destino. Jefité, imagina, levou para o coração. Jefité foi rejeitado pelos irmãos por ser filho de uma prostituta, foi expulso de casa e viveu entre homens levianos. Imagina agora alguém que é rejeitado pela própria família e olha e diz assim: vai me rejeitar? Então eu vou lá fora, vou pintar e bordar. É a ovelha negra da família. Quem conhece alguém assim? Ovelha negra da família, que faz tudo ao contrário que o pai quer para ferir o pai. A mãe fala assim: fulano, eu não gosto desse aí não gosto não, é com ele que eu vou namorar. Fulano, não vai para essa profissão não, eu vou me formar nessa profissão. É a ovelha negra, faz tudo ao contrário. Jefité, ele foi tarjado como ovelha negra. Ele falou: vai me rejeitar, vai me expulsar de casa porque eu sou filho de uma traição. Mas outra, eu não escolhi participar dessa traição, eu não tenho culpa. Eu fui gerado na traição, mas eu não sou traidor. Eu fui gerado no erro, mas eu não sou errado. Então vai me expulsar? Vou lá para fora, vou pintar e bordar. A rejeição pode gerar amargura. Quem vive apenas para provar o seu valor corre o risco de tomar decisões precipitadas. Mas eu tenho uma palavra de fé para você: Deus cura nossas feridas, mas precisamos entregar o nosso passado a Ele. Não permita que a dor do passado determine as suas escolhas no presente. Errei, mas não vou errar mais. Sabe por que Deus considerava muito Davi? Davi errava como qualquer outro, mas não caía no mesmo erro. Davi não pecava no mesmo erro, porque Davi aprendia
Arrependimento é quando você fala: caramba, errei, dei mole, não era para eu ter feito isso, mas não faço mais. Eu posso errar, mas não vai ser naquele erro. Eu posso cair, mas não vai ser com aquela pessoa. Eu posso, meu irmão, cometer o erro, mas não vou fazer aquilo que eu fiz. Por quê? Porque, escute isso aqui, o sábio, o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Se fulano foi por aquele lado, se arrebentou, eu não vou para lá. Se ciclano andou com fulano, se deu mal, entrou em roda de fofoca, o nome está rodando aí em tudo que é lugar, eu não vou andar com aquela pessoa. Por quê? Porque quem fala mal do outro, para mim, vai falar mal de mim para o outro. Então você precisa entender que quando Cristo entra na sua vida, as coisas velhas se passam e tudo se fez. A sua personalidade briguenta, a sua personalidade barraqueira, a sua personalidade, vamos embora cair na mão, vamos resolver no braço, vamos resolver essa personalidade de botar em direta no status do WhatsApp, botar em direta no Facebook, botar em direta no Instagram. Quando Cristo entra na sua vida, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Mas verdade seja dita, irmão, quanto mais maduro você é, quanto mais maduro você se torna, menos você se ofende. Então não permita que a dor do passado determine suas escolhas no presente. Você não é um fracasso. Você que está em casa não é um fracasso. Você não é um deslize. Talvez você já ouviu isso aqui, ó. Eu não planejei te ter. Talvez o teu pai não planejou ter você, a sua mãe não planejou ter você, mas Deus planejou ter você. Talvez a terra não imaginava o teu nascimento, mas Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, antes que te formasse, eu já te conhecia, estava sendo formado, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deus sonhou você. Deus imaginou você. Então, primeiro erro de Jefté, permitir que as rejeições definissem o seu coração. Segundo erro de Jefté, o erro de fazer um voto precipitado. E escute isso aqui, que é muito forte. Jefté prometeu a Deus algo que ele nunca havia pedido. Deus não pediu o que ele prometeu. Olha o que ele falou: Senhor, se me entregares os amonitas, quem primeiro sair da porta da minha casa será do Senhor. Escute isso aqui, nem todo voto agrada a Deus. Deus prefere obediência do que promessas impulsivas. Deus prefere obediência do que promessas impulsivas. Quem fala sem pensar pode sofrer as consequências da própria boca. É melhor obediência do que promessa. É melhor obediência do que promessa. É melhor obediência do que? Ore antes de prometer. Deus não negocia milagres. Escuta isso aqui, Meirelles. Sabe o que ele fala, Renata? Ele fala assim: Senhor, se o Senhor me der vitória, o primeiro que sair da minha casa, eu vou sacrificar. É o primeiro homem da Bíblia que eu vejo sacrificar um ser humano. Aí Deus dá vitória para ele. Ele fala: Senhor, não é só a vitória não, se eu voltar em paz. Deus dá a paz para ele. Ele vence os amonitas. A Bíblia fala sobre uma catástrofe, uma carnificina. Jefté dá a vitória para Israel. Quando ele ganha os inimigos, ele está voltando para casa. Aí lembra da promessa. Qual é a promessa? O primeiro que sair da minha casa eu sacrifico. Quem é a primeira pessoa que sai da casa dele? A filha única. A filha única de Jefté sai. E a Bíblia diz que ela soube que seu pai venceu os inimigos. Então ela sai dançando, sai cantando para receber o pai na porta de casa. Quando o pai olha para ela, a filha recebe com alegria, mas ele recebe com frustração. Ele falou: ô filho, não era para você ter vindo ver papai? Aí ela: por quê, pai? Aí ele: ô filha, porque eu fiz uma promessa a Deus e eu não posso voltar atrás. Aí ela olha para ele e diz: então cumpra o que o Senhor falou. Irmão, Deus abomina pessoas que fazem promessa e voltam atrás. Às vezes da virada de ano, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, tu fala assim: Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou ser mais crente, eu vou amar mais, eu vou obedecer mais, eu vou isso. Aí Deus está olhando e está dizendo: é melhor você fazer e não prometer do que você prometer e não fazer. Porque Deus abomina
Quem faz um voto e não cumpre: Senhor, eu vou ser mais crente. Aí tu não tem sido mais crente. Senhor, eu vou participar mais das coisas da igreja e não está participando. Eu vou fazer tal coisa e não está fazendo. Aí Deus está dizendo: é melhor você fazer sem prometer do que eu esperar você fazer porque prometeu e eu não ver você fazendo. Antes da batalha, como eu disse, ele prometeu algo que Deus não havia pedido. Olha para a pessoa com fé do teu lado e diga: cuidado, não prometa para Deus o que Deus não te pediu. Tem pessoas que caem por causa disso. É muito voto tolo, é muita promessa vã. O terceiro erro de Jefité, o erro de colocar a emoção acima da sabedoria. Quem saiu da casa foi a sua única filha. E em vez de reconhecer que ele havia agido sem sabedoria, Jefité foi dominado pelo desespero. Emoções fortes podem nos impedir de enxergar alternativas. Muitas tragédias começam com decisões tomadas no calor do momento. Nunca decida quando estiver dominado pela emoção. Ele, dominado pela emoção, ele falou: Senhor, se o Senhor... Eu acho que ele nem pensou, Cauã. Eu acho que ele nem pensou, João. Ele falou: Senhor, se o Senhor me der a vitória. O primeiro que sair, imagina, tem um bocado de empregado na casa dele. Ele disse: se o Senhor me der a vitória, o primeiro que sair da minha casa, eu te entrego. Só que poderia ter saído um servo, poderia ter saído um pai, poderia ter saído um parente, saiu a filha. Aí Deus está dizendo assim: não haja por emoção, haja por sabedoria. Não, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não siga suas emoções. Não é que eu senti de fazer. Não é sentir fazer, é o certo a ser feito. Não é sentir fazer, você precisa fazer isso aí. Porque Jefité, por agir por emoção, ele acabou tendo a vitória no externo, mas tendo fracasso no interno. Profetiza para alguém que está perto de você e diga assim: melhor do que ter sucesso fora é ser bem sucedido dentro. Diga assim: então eu profetizo sobre a sua vida que a partir desse ano, dentro da sua casa, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O último erro de Jefité, o erro de não buscar a direção de Deus antes de agir. Embora o Espírito do Senhor tenha vindo sobre Jefité, ele ainda fez um voto precipitado. O texto não diz que Deus pediu a ele esse voto. A presença de Deus não elimina a nossa responsabilidade de agir com sabedoria. Nem toda ideia espiritual vem de Deus. O Espírito Santo conduz, mas espera que caminhemos em discernimento. Antes de decidir, pergunte: Deus falou? A Bíblia prova a sabedoria nessa decisão? A pior coisa é você agir por emoção, se garantindo no teu conhecimento. Repete comigo: tudo que eu for fazer tem que ser debaixo da direção de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Faça tudo debaixo da direção. Não seja guiado pela vista. A Bíblia vai dizer: não vivo por vista, mas vivo por fé. Não seja guiado pelas suas emoções, pelo seu currículo, pelo seu diploma, pelos seus estudos. Seja guiado por aquilo que Deus quer para você. Porque a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parece ser caminho de vitória, mas é caminho de morte. O final é de destruição. Então melhor do que ser guiado pelas suas emoções é ser guiado pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.